a segunda parte do vídeo, né? Ai, onde eu tava? Sim, achei. Aí na hora eu tirei e comecei a chorar. Não me aguentei de chorar. Comecei a chorar. Não queria olhar, mas tava de tudo que tava na minha mão. Quanto mais eu olhava, mais eu chorava. Me ficava me agoniando. Não conseguia nem olhar. Não conseguia nem olhar, gente. É surreal aquilo dali. É surreal de verdade, surreal. Aí... Não, nessa hora, né? Fiquei até arrepiada agora. Ai, tô sem como falar agora. A gente voltou pra casa, porque a mulher tinha falado que já tinha saído tudo. E provavelmente já saiu, então a dor já passou. Já saiu tudo. Não ia precisar tirar o resto do coisa, porque ia sair normalmente. Porque era de 2 meses, ia sair tudo. Aí, vamos dizer assim, dormi bem de noite. Tipo, chorei muito de noite, chorei muito. No caso, fui dormir chorando, né? Por isso que, tipo, eu tô dormir bem daquele motivo de lá de... Tipo, não senti dor. Eu não senti em nenhum momento dor, não. Só que... achei que era Samuel, por isso que eu parei na hora. Aí, na hora, eu tinha dormido, eu tinha me acordado. Daí, tava tudo bem, só que meu marido se acordou 4 horas da manhã, eu não me acordei. Eu fiquei lá, meu marido me deu um beijo e foi-se embora pra dormir. Começou, gente. Aí, tinha até pra estacar um pouquinho do sangue. Eu fui dormir. Me acordei lá para as 8 horas. Me acordei para as 8 horas. Fiz as coisas com meu filho. Fiz tudo com meu filho. Fiz isso e aquilo. Aí eu fui lá pra casa da minha mãe. Ficar lá um pouquinho com ela pra conversar, né? Pra descontrair a mente. Fiquei lá. Aí foi até na hora que minha irmã ligou e perguntou se eu tinha perdido minha irmã. Ela... Aí eu tinha falado pra ela que a médica disse que tava bem. Tava tudo bem, mesmo com sangramento. Porque provavelmente deveria ser estresse, né? Só que aí eu falei pra ela que tinha perdido o bebê porque saiu tudo, saiu. Aí eu falei pra ela, pra minha irmã. A médica lá disse que tava tudo normal. Aí no final eu vim no carro, né? Aí saiu. Aí eu falei pra minha mãe. Aí na hora minha mãe disse assim, mas por que tu não tá sentindo dor nem nada? Gente, eu disse, eu não tô, pior que eu não tô sentindo dor nem nada. Ela disse assim, é porque eu acho que deve sair de pouquinho porque já que tava novinho. Ela tinha falado até isso pra mim. Só que depois de uma hora, a gente comecei a bater uma dor. Uma dor insuportável. Eu não tava conseguindo andar, gente. Eu tava sentando assim. Tipo, é uma dor de parto. Uma dor de parto, só que com mais contrações. E, tipo, com mais dolorosa possível. Uma dor de parto, só que muito mais dolorosa, gente. Aí daí tudo bem. Eu fui pra aqui, comecei pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado. Não aguentava não, tava chorando de dor. Minha mãe vendo aquilo, minha irmã vendo aquilo. Aí minha irmã disse assim, eita mãe, é porque ela tem que tirar o resto do parto. Acho que ficou o resto aí, não tá querendo sair. Aí por isso que ela tá sentindo tanta dor. Aí a mãe disse, é mesmo, né, Rayane? Aí foi, chamou Rayane chamou um Uber pra me pegar. Aí veio aqui me pegar e Rayane foi de lá. Eu fui primeiro e Rayane foi depois de Uber. Eu cuidou no Uber, gente. Eu cuidou no Uber. Eu fui de moto Uber, rápido, para ser mais rápido possível. Fui de moto Uber. Fiquei com morrendo de dor. Fiquei com isso, fiquei com aquilo, fiquei com dor, tonta. Ó, gente, foi muita coisa, muita coisa mesmo. Essa daí não é a pior parte não, gente. A pior parte não. Vai chegar ainda a pior parte, viu? Aí eu fui pra lá e depois de um tempo minha irmã chegou. Todo mundo ficou olhando pra mim com o cara tipo, isso é uma criança, vai. Isso é uma criança. Aí depois minha irmã chegou. Depois de uns 3 minutos minha irmã chegou. Aí até uma menina assim tinha falado assim. A menina lá médica disse assim, oxente, erraram o hospital de criança, foi? Erraram o hospital? Hospital de criança não é aqui não. Aí ela foi e falou, não, ela tem 18 anos. Foi 18 anos. Ela falou, ela tem 18 anos. Aí ela falou, não, menina, sério? Não sei o que. Falaram lá. Aí entraram comigo. Aí fizeram um toque de novo. Mais outro toque. Foi até uma mulher que fez. Aí fi o toque e ela falou, ela perdeu o bebê. Eu não me aguentei não. Fui até, antes de eu não tinha nem falado. Aqui em casa eu tava até com um pouquinho de dor. Aí eu fui me lavar direito, né? Começou a jorrar muito sangue, muito chante. Eu tava aqui nem de casa, de manhã isso.
Muito sangue. Eu tinha ido lá pra casa de manhã, disse que tava com um pouquinho de dor, só que tinha passado, né? Aí, daí tudo bem. Pronto, voltando pra outra parte, né? Aí eu tava lá no hospital, fizeram o toque, me levaram, já me internaram. Daí, ó, acabou, já me internaram lá na hora. Pediram o exame de gravidez que eu tinha feito, né? Aí pedi lá e perguntou quantos meses eu tava. Eu tava dando 2 meses e meio. No caso, 2 meses e 15 dias, né? Aí, daí tudo bem. Aí foi na hora até de a mulher perguntou um monte de coisa, não sei o que, perguntou se eu já tinha filho, eu disse que era o segundo filho. Ela perguntou se no segundo teve alguma infração, coisa assim, eu disse que não, foi tudo normal, foi tudo bem. Ela disse, tá certo então. Daí me internou. Eu fiquei lá, aí ela disse que eu tinha que fazer xixi. Aí eu disse, por quê? Ela falou assim, porque ele foi outro alarme. É 4h20, gente, já, da noite, 4h20 da noite. Da tarde, né, quase, né? Aí ela falou que depois de um tempo ia me dar comprimido. Ela disse que era quando eu chegar já lá, era pra fazer xixi. Depois que eu fazer xixi, era pra. Depois que eu fazer xixi, era pra eu ficar deitado, não era pra me levantar mais não. Aí foram lá, colocaram soro. Aí depois de um tempo, vieram fazer colocar os comprimidos em mim. Ai, misericórdia. 3 comprimidos enormes. Enormes. Era 3 ou 4, eu acho que era 4. Era 4 comprimidos enormes, gente. 4 comprimidos enormes. Cada uma. Gente, o tamanho de um dedo o comprimido, gente. O tamanho de um dedo. Aí na hora que minha irmã tinha até saído pra buscar o resto das coisas. Pegar umas coisas lá na casa dela. Pra poder trazer pra mim. Aí tinha uma menina de lado, uma mulher do lado, aí ficou comigo na hora de comprar coisa ao comprimido, né? Porque de tudo que eu tava sem acompanhante não podia. Ele foi lá e agitou o primeiro, doeu. O segundo, piorou. O terceiro, meu Deus do céu, parecia que a pessoa ia morrer. E o quarto, meu Deus, morri na hora. Ele me mandou deitar do lado, eu deitei assim do lado da maca, assim, do lado assim, ó, da maca. Fiquei lá morrendo de dor. Dor, é dor, é dor, é dor, é dor. Gente, uma dor insuportável que a pessoa acha que a pessoa tá morrendo ali. A pessoa acha que chegou o fim a esperança toda foi-se embora. E, tipo, já tava doendo sem o comprimido. E com o comprimido piorou, sabe por quê? Porque a médica falou pra mim que esse comprimido, quando é colocado dentro da gente, mesmo do útero da gente, ele força o útero a abrir. Porque ela falou que tava saindo o resto do parto, só que meu útero não tava aberto, entendeu? Tipo, não tava aberto. Porque, tipo, é como se fosse um parto, só que pior, que no caso é com remédio pra o útero ser forçado a abrir. Forçado. Aí dói mais ainda. Porque quando é parto normal, o útero mesmo vai abrindo devagar, entendeu? Naturalmente. Só que quando é forçado, dói mais. Porque, tipo, a gente já tá comprimido e é forçado a abrir. O útero é ser forçado ali a abrir. Daí, tudo bem. Foi na hora que eu tava do lado assim. O comprimido não tinha nem feito efeito, mas já tava morrendo de dor. Só que o comprimido não tinha feito efeito, porque o comprimido ainda tava lá, né? Grandão. Ela disse que era pra passar mais de 1 hora sem fazer xixi, gente. Mais de 1 hora sem fazer xixi. Com aquele comprimido lá de mim. Pois é, para o comprimido se desfazer ali e sumir, ficar só pelo útero mesmo. Aí foi na hora que eu tava deitada, né? Aí meu marido chegou. Quando meu marido chegou, ele bateu assim em mim e viu que eu tava coberta assim de sangue, tudo. A maca toda cheia de sangue. Cheia de sangue. Cheia, gente, de sangue. A maca toda. Aí olhou assim pro meu lado. Sentou ali. Ficou com a cara de tristeza danada. Tristeza no coração dele. Aí depois desse tempo, minha irmã chegou. Aí depois de 30 minutos, ela chegou. Eu tava lá ainda deitada assim do lado, que não podia ficar se mexendo muito tempo. Começou a dor, gente. Começou uma dor insuportável. Uma dor que eu começava a me cortejar. Eu começava a virar pro lado, virar pro outro, virar pro lado, virar pro outro. De dor, gente. De uma dor insuportável, gente. Que parece que a pessoa tá morrendo. Uma pessoa tá morrendo em vida. Morrendo em vida. E ele disse que a pessoa tem que demorar mais de 1 hora. E de tudo que a perna da pessoa tá fechada. O sangue não tem como sair. Isso vai sair assim, escorrendo. Aí fica uma agoniada no nada. Aí ela disse que isso era pra ficar só de um ladinho. Só de lá depois o comprimido não sair. Aí a pessoa fica sem fazer xixi.
A pessoa fica com vontade de fazer xixi, fica com muita vontade de fazer, ficou com muita vontade de fazer xixi, muita vontade mesmo. E a hora parecia que não se passava ali não, parecia que não se passava a hora, não se passava naquele lugar, né? Aí foi na hora que meu marido disse que ia ficar comigo, só que a minha irmã disse que não, perguntou que hora ele sai pro trabalho, aí ele disse que saía de 4 horas da manhã, e ela disse, não, Rinha, não, vai descansar, que tu chegou cansado, vai descansar, vai fazer alguma coisa. Ele passou ainda quase 1 hora e meia lá comigo, porque ele tinha que descansar pra poder o dia seguinte ficar comigo. Ele queria ficar desde o começo até o fim comigo, só que minha irmã não deixou, porque ele tinha acabado de chegar do trabalho, ele não tinha tomado banho, não tinha tomado café, não tinha feito nada, né? Aí ela disse assim, vai agora e de manhã tu vem, se for pra ficar mais de 24 horas com ela. Entendeu? Aí eu fiquei lá, né, com minha irmã. Depois que ele saiu, antes de ele sair, que já tá passado 1 hora, eu pedi pra fazer xixi, eu tava doidinha pra fazer xixi, aí o médico foi e autorizou. Fui, me levantei, comecei a sentir mais dor. Gente, e o pior, que é quando a pessoa se agacha, gente, pra fazer xixi, dá mais vontade de sair, a pessoa sente mais vontade de fazer força. É como se fosse um negócio de ter filho, só que dói mais porque, tipo, é a base de comprimido. O comprimido é forçado, o útero é forçado a abrir ali. A pessoa começou, tava fazendo força na privada. Aí a médica falou que não era pra bom fazer força na privada, não. Fazer xixi e sair diretamente da privada. Tinha que fazer força no sofá, porque aí ela queria, acho que é porque ela queria ver, né, o feto, pra ver a causa, isso e aquilo, do coisa, né? Mesmo a gente tendo falado que aconteceu uma briga com meu marido, com meu irmão, aí eu me intrometi, fiquei com dor, isso e aquilo. Ela disse, provavelmente é causado por isso, mas pode também ter outra causa. Não só pode ter sido por isso, tipo, isso pode ter afetado, sim, pode ter afetado o momento, só que pode ter, tipo, outra causa. Ela perguntou se eu usava remédio, eu falei que sim também. Ela falou assim, também pode ter sido isso. Ela perguntou também há quanto tempo eu também estava tomando remédio. Eu falei, eu passei quase 1 ano e meio, 1 ano e meio ou mais assim, tomando um remédio e passei quase 1 ano e meio sem tomar. Ela falou, pode também ter sido a causa. Tipo, você pode estar grávida e pode não ter sido a causa, mas o remédio ainda incentivou mais, né? E isso que aconteceu, aí deu um baque danado, né? No caso, foi a causa real. Daí tudo bem, ela me injetou comprimido, eu fiquei lá morrendo de dor pro lado, pro outro, não conseguia mexer, não conseguia fazer nada, não conseguia comer. Eu ficava com vontade de comer, só que não podia comer, não podia tomar água, nem água eu tava podendo tomar, viu? Só podia tomar água depois de 2 horas. De 1 hora, parece que foi 1 hora ou 2 horas. Eu podia tomar água só. Viu, gente? Pois é, só depois de 1 horas que eu podia tomar água. Não podia tomar suco, não podia tomar nada. Aí meu marido foi na hora que meu marido foi-se embora. A gente ficou lá ainda um bom tempo, morrendo de dor, pra lá, pro lado, pra cá, pro outro, pra lá e pro outro, morrendo de dor, não tava aguentando mais não. O pior momento da minha vida, eu acho que foi 3 negligência. Primeira, a do CRAS, que foi porque... A do CRAS não, gente, é o nome CRAS não. No caso, a assistência médica dali, que, tipo, mesmo eu falando que tava sangrando, me passaram para uma semana depois para minha consulta. Segunda, aqui eu fui lá na maternidade de Pontos Cavalhos e no final me viram sangrando, me viram com dor, me viram com isso, me viram com aquilo. Disseram que era normal, me deram um remédio na veia e no final saiu, né, o bebê, né? Em vez de segurar o bebê, saiu. Pois é. E a terceira foi na hora que, de tudo que eu tava sentindo muita dor, já tinha dado mais de 2 horas. E o médico disse que depois de 2 horas, não, depois de 1 hora, ia injetar mais 4 comprimidos. Por quê, gente? Porque os outros 4 comprimidos, vê só. Os 4 primeiros comprimidos que eles me deu, dentro do meu, pra colocar dentro do meu útero, era pra sair o nágulo. O que é nágulo, Aninha? Eu tô com a garganta inflamada. O nágulo é o resto do parto. Nágulo é, gente, resto de sangue, tipo sangue pedrado.
entendeu? Sangue sangue coalhado, aquele sangue coalhado. Tinha que sair todo o nágulo. Tinha que sair antes dele colocar 4 comprimidos. Só que já tinha passado mais de 2 horas e o nágulo já tinha saído. E eu sabia que o nágulo já tinha saído. Sabe por quê, gente, que o nágulo já tinha saído? Porque o médico disse que quando o nágulo sair, a gente ia parar, ia parar e não ia sentir mais dor. Tipo, a dor ia cessar um momento. A dor ia cessar um momento. E os outros 4 comprimidos era para abrir o resto do útero e o feto e a placenta sair. Entendeu agora, gente? Os outros 4 comprimidos. Só que demoraram tanto pra injetar. Vê só que coisa, viu? Demoraram tanto. Eu tava lá mais de 3 a 2 horas lá esperando os outros 4 comprimidos. Eu já disse que tinha dado o resto do horário. E os nágulos já tinham saído. Por que, Aninha? Tu sabe que os nágulos já tinham saído, mulher? Porque eu tava sentindo que não tinha mais. A dor passou mais de 40 minutos passada. Tipo, eu fiquei de boa na hora. Depois, quando os nágulos saíram, eu fiquei de boa na hora. Fiquei normal. Só que, do nada, eu comecei a sentir uma dor forte. Uma pontada assim na barriga. Uma pontada na barriga. Adivinha? O nágulo já tinha acabado de sair. Só tava saindo o resto do sangue. Quando eu fazia força, só saía restinho de sangue. Aquele sangue já resto mesmo. O resto de sangue. Porque de tudo que saiu tanto sangue que não tinha mais sangue pra sair. Entendeu? Não tinha mais sangue pra sair. Não tinha. Nem nágulo. No nágulo já tinha acabado. Só tinha resto de sangue. No caso, só uns sanguinhos como se fosse menstruação. Entendeu? Aí daí tudo bem. Aí eu disse, Raine, já saiu o resto do nágulo. Raine, já saiu do resto do nágulo. Minha irmã, né? Que minha irmã ficou lá comigo. Já saiu. Eu sei que já saiu. Aí, Raine, por que tu sabe que isso? Porque não tá doendo mais não. E não tava doendo. E não tava saindo mais nada. Mesmo eu fazia força. Todo momento tava fazendo força pra sair o resto. Não tava saindo. Daí tudo bem. Depois de 40 minutos, gente. Comecei a sentir dor. De novo. Eu disse. Raine falou, será que é um nágulo, Raiane? Será que é um nágulo? Eu disse, não é não, Raiane. Não é não, é muito maior. É muito maior. Eu na pressão ali, morrendo de dor, de cólica, morrendo de dor de cabeça, com fome, com isso, com aquilo. Eu disse, não é, vai chamar o médico agora. Raine foi procurar os médicos, rodou o hospital todinho, não tinha uma enfermeira ali. Não tinha uma enfermeira, não tinha um médico de plantão, não tinha ninguém na sala, gente, só tinha gente assim, tipo... Só tinha gente, assim, já cirurgiada. Só tinha gente já tinha bebê. Tipo, do lado, assim, da gente. Não tinha um médico, não tinha um enfermeiro, não tinha assistente, não tinha nada ali, gente. Só tinha uma faxineira. Uma bendita faxineira. Que só tinha ali, que tava limpando ali. Não tinha minha irmã procurou, rodou assim o hospital. Aí ela perguntou à faxineira, onde é que tá os médicos? A faxineira falou... Estão tudo almoçando. Não, estão tudo jantando. Tudo bem, eles estão no tempo deles, estão isso e aquilo. Mas tinha que ter um de plantão ali. Porque se acontecesse alguma coisa, não ia ser negligência médica. Tinha que ter, vamos dizer assim, um almoçava antes. O que ia ficar depois, e um almoçava antes. 2 almoçava antes. Porque o outro ia ficar ali de plantão. Entendeu? Porque para os outros almoçar. Porque ia acontecer alguma coisa, ia culpar quem? Entendeu, gente? Daí tudo bem. Eu disse que não era nágulo, né? Eu disse que não era. Vê só o que aconteceu, gente. Demoraram tanto de colocar os outros 4 comprimidos que eu fiquei lá tão agoniada. Eu disse alguma coisa maior que vai sair dentro de mim. Sabe o que eu fiz? Minha irmã tinha ido procurar o negócio. Eu fiquei tão agoniada, gente, tão agoniada. Tava com tanta dor que eu não tava conseguindo me mexer. Eu fiquei aconcorada em cima da cama mesmo, da maca. Com a aconcorada em cima da maca. Fui assim, ó. Coloquei o dedo assim em mim, ó. E puxei. Quando eu peguei assim, depois coloquei a outra mão assim, meu útero já tinha aberto por de tanta dor, gente. O quarto comprimido não foi colocado. No caso, só foi força, tipo, foi minha força mesmo que colocou o resto pra fora, porque os primeiros 4 era só pra sair o nágulo. E os outros 4 comprimidos era pra abrir o resto era pra abrir o útero, pra poder a placenta e o feto sair, entendeu? Só que no caso foi minha força que tirou o feto pra fora e a placenta. Tipo, negligência médica. Demoraram tanto pra colocar e não coisaram. Eu fui, coloquei a mão dela dentro de mim. Coloquei a mão, puxei. Quando eu puxei... Gente, pelo amor de Deus, quando eu puxei ali, foi um caso. Eu puxei e...
um segundo